4.500 é o número de profissionais da saúde que foram sacrificados no combate à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Ok, vamos lá. Isso aí vale destacar que é até agosto de 2021. Esse número se refere até agosto de 2021, o que significa que o número provavelmente é maior. Da onde que veio esse número? Porque nós não temos dados oficiais sobre isso. Esse número foi divulgado aí pela ISP, a Internacional dos Serviços Públicos, que é uma federação de mais de 700 sindicatos ao redor do mundo, junto da Lagon Data, que é uma empresa aí de processamento de dados. É parte de um relatório que foi lançado ontem, junto de uma série de mini documentários chamado Behind the Mask, que conta a história dos profissionais de saúde durante a pandemia em 4 países diferentes, o Brasil, um deles. Aí eu acho que vale a gente pensar por que o Brasil foi um dos escolhidos. Então vamos lá para um texto não assinado da agência Bori. Na agência Bora, a gente lê que mais de 4.500 profissionais de saúde morreram por Covid-19, é o que revela um estudo inédito. A pesquisa faz parte de uma campanha documental da ISP que está denunciando a situação de 4 países nos momentos mais intensos da pandemia de Covid. Além do Zimbábue, Paquistão e Tunísia, o Brasil foi escolhido pela abordagem negacionista do governo Bolsonaro. A ISP atua com o Sistema das Nações Unidas em parcerias com a sociedade civil. Estou estupefato de ver que teve que vir gringo para me dar o número. Pois que humilhação. Pois é. Não, e a outra coisa que eu acho muito triste de ver isso aí é o porquê que eles escolheram o Brasil, né? O Brasil, ele tinha tudo para se sair muito bem no controle da pandemia. Nós tínhamos o SUS, né? Nós temos o SUS, nós temos o PNI, o Programa Nacional de Imunização, tinha tudo para dar certo. Mas a abordagem negacionista do governo Bolsonaro, como bem destacado ali, acabou revertendo isso e nos colocando aí na lista dos piores países a ponto de virem aqui fazer esse tipo de trabalho. Mas vamos olhar com um pouquinho mais de calma para esse número aí. Vamos voltar lá para a agência Bori, que vai nos contar que nem todos os profissionais da saúde foram atingidos da mesma maneira. Bom, quanto mais próximos aos pacientes esses profissionais trabalhavam, mais morriam. 70% dos mortos trabalhavam como técnicos e auxiliares de enfermagem. Em seguida vieram os enfermeiros, 25%. E por último, os médicos, com 5%. Para se ter uma ideia, foram 1.184 enfermeiros mortos, o que pode ter impacto diretamente, ou pode ter impactado diretamente o atendimento de 21.300 pacientes. Pelas regras do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, cada enfermeiro atende até 18 pacientes e cada atendente, 9 doentes. Em Manaus, por exemplo, cada enfermeiro atendeu 40 pacientes, com auxílio de 2 atendentes. Nossa, muito trabalho. Muito trabalho, e daí você vê que além de... É interessante destacar que além de isso afetar, obviamente, as pessoas e as suas famílias, né, que as pessoas que morreram, as famílias que perderam seus entes queridos, você também tem que isso acaba afetando também os pacientes, né? Os próprios pacientes acabam ficando sem ter quem cuidar deles. Agora a gente viu ali, o pessoal da enfermagem foi o mais afetado. E a gente percebe aqui no Brasil que normalmente o pessoal da enfermagem são mulheres, né? Então é de se esperar que a gente fosse ver algo desse tipo aqui. Putz, vai ter um recorte de gênero horrível, né? Vai. Ah, tá aí, ó. Vai, claro que vai. Vamos lá então, Sofia. Você tem, olha lá, profissionais de saúde mortos de Covid no Brasil, atestados de óbito emitidos por mês em todo o Brasil por gênero. Eu acho que vamos para os meses em que as mortes foram mais expressivas, direto? Pode ser, Sofia? Pode. Março de 2021. Então, em março de 2021, você tem
a morte de aproximadamente 500 mulheres, alguma coisa entre 450 e 500, é isso? Isso. E aí, entre homens, Do você 500 para os 600, uns 100. você tem um 100. Então você tem 5 vezes mais mulheres. Meu Deus do céu. 5 vezes mais profissionais de saúde, mulheres mortas durante a pandemia, julgando ali pelos meses mais tristes, mais intensos, mais sofridos, né? Março e abril ali. Caramba. Exatamente. Então, um recorte de gênero horrível. Mas, por incrível que pareça, esse não é o único recorte horrível que a gente vê. Olha isso aqui, Álvaro. Morte sem vínculo. Total de profissionais de saúde mortos de Covid é o triplo dos desligamentos extra por morte. O que isso aí está querendo dizer? Que o triplo de desligamentos extra por morte está, na verdade, se referindo a profissionais sem vínculo empregatício, com vínculo informal. Então, as pessoas que não tinham vínculo empregatício formal morreram 3 vezes mais do que as que tinham. Nossa, tragédia por trás disso, já imaginou? A família completamente desassistida. Exatamente. Então é um troço realmente terrível quando você começa a olhar tudo isso. E daí agora tem um último gráfico que eu vou mostrar, mas esse gráfico ele nos conta mais sobre outra coisa, não é recorte horrível, ele nos fala um pouco sobre como isso poderia ter sido evitado. Quer ver? 2 momentos da pandemia, sem EPI e com vacina. Quando faltava EPI, morria-se mais que a média. Vacinação prioritária conteve mortandade. Aí você tem lá excesso de mortes na saúde, né? E excesso de mortes em todas as ocupações. Aí, O que de isso novo. mostra lá? Então você vê, esse primeiro momento aqui é quando ainda não tinha vacina e inclusive faltava equipamento de proteção individual. O que você vê? A linha verde, que é o excesso de mortes na saúde, está acima da linha vermelha, que é excesso de morte em todas as ocupações. Ou seja, os profissionais da saúde estavam morrendo mais do que os outros profissionais. Daí você tem uma linha aqui que é em março de 2021, que é quando começou a vacinação prioritária dos profissionais de saúde. O que acontece? A linha laranja passa acima da linha verde, ou seja, os profissionais de outras áreas passam a morrer mais do que os profissionais de saúde. E isso vai até mais ou menos ali em setembro, que é quando a vacinação começa a se estender para todo mundo, que daí as duas linhas ficam mais ou menos equiparadas. Ou seja, os profissionais da saúde morriam mais antes de receber a vacina. O que isso quer dizer? Que se a vacinação tivesse começado antes, a gente poderia ter evitado muito disso aí. E seria possível começar com a vacinação antes, se o nosso governo não tivesse ignorado os e-mails da Pfizer, que estava oferecendo vacina, para ficar, em vez disso, tentando comprar vacina superfaturada que a gente nem sabe se iria de fato receber. Muito bem. Como foi revelado na CPI da Covid, né, Álvaro? Pois é. Se eu tiver alguma coisa para acrescentar, primeiro é minha surpresa com os dados que eu obviamente desconhecia, né? Em segundo lugar, eu acho que vale sempre a colocação, nunca é demais, de que o que a gente enfrentou no Brasil, mais do que uma pandemia, foi uma política deliberada de extermínio. Isso foi constatado não apenas pela CPI, mas por estudos desenvolvidos lá pelo pessoal da professora Deise Ventura e na Universidade de São Paulo, né? Por que uma política deliberada de extermínio? Porque a estratégia foi a da tal imunidade coletiva por contágio ou imunidade de rebanho, que é um jeito de você dizer assim, ó, contamina geral, deixa morrer quem tem que morrer e toca a vida em frente. Vamos fingir que nem aconteceu. Cada um enterra o seu aí, bora tocar a roda da economia. Essa era a ideia. Sobre vacina, mais do que negacionismo, você tem negocionismo, né? Ficou muito claro durante a CPI e uma figura fundamental aí para entender essas questões é o nosso Ricardo Barros, aqui no Paraná, né? Então acho que é isso que eu poderia acrescentar. E também, talvez no terceiro lugar, a percepção de que a gente ainda não mensurou o tamanho da tragédia, nem absorveu o trauma e nem sabe tudo que rolou.
né? Estou dizendo isso porque eu estou surpreso com esses dados a respeito dos profissionais de saúde. Agora, vocês viram a desigualdade em todos os patamares? Para além da tragédia da vacinação tardia, né? Morrendo mais mulher, morrendo mais enfermeiro, né? Morrendo mais gente que não tem o vínculo empregatício adequado para trabalhar no local e tal. Então é muito triste, né? Quanta coisa a gente ainda tem para descobrir a respeito dessa pandemia. Não sei se não tem que rolar mais do que uma CPI, uma comissão, tipo uma comissão da verdade, assim, sabe? Com bastante tempo para trabalhar e com um acadêmico mesmo, olhando para isso e tal, né? Vai demorar muito para a gente entender o que aconteceu, sabe? É exatamente o que ia dizer. Isso aí esse tipo de estudo aqui que a gente está vendo agora, isso aí a gente ainda vai anos vendo outros estudos desse tipo sendo revelados. Vão ser muitos anos ainda para conseguir sequer entender o que se passou aqui no Brasil.